Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos criar mais um ferro para nossa estaca, uma barra espiral, tá? Ela será meio que sobressalente, porque nós já temos os estribos circulares, mas será bom para aprendermos um pouco mais. Mais uma vez, nós vamos continuar nas mesmas drawing files, armações estacas em vermelho e infra estacas em amarelo. Para lançar os ferros em espiral, a ferramenta que nós vamos utilizar é o Circular Reinforcement. Ela tem duas utilidades. Aqui com a opção Circular Reinforcement, ela serve para armar a parede de um tanque circular ou semicircular, que seja, né? Ou mesmo a laje de fundo de um tanque também. Mas nós vamos escolher a opção espiral e configurar agora. Então, diâmetro de 8 milímetros, desativa o permeter, né? Desativa também o Semi-Concrete Cover. Então, nós vamos entrar com o cobrimento at start, né, de 0, cobrimento at end de 5 e o Concrete Cover of Placement também de 5 mais 0,8 centímetros do estribo mais 1 centímetro da barra de 10 milímetros que nós colocamos, ok? Component Factor 1 e o pitch of espiral é o passo, né? Vamos deixar como 20 centímetros mesmo, sem gancho no início e sem gancho no fim. Então, é só deixar desmarcado. Bom, o que ele me pede agora é o Axis of Rotation from Point, né? Um primeiro ponto para o meu eixo de rotação. Então, isso só pode ser em uma elevação. Se eu pegasse nesse corte aqui, eu só conseguiria desenhar o meu eixo de rotação com um ponto. E pelo que dá a entender, eu vou precisar de mais de um ponto. Já na elevação, eu consigo definir esse eixo com 2 pontos, certo? Então, pega exatamente o ponto central aqui. Inclusive, eu vou usar o midpoint, botão direito na tela, midpoint. Eu posso aproximar o mouse da reta, né? E quando ele aparece, identifica o ponto central, é só clicar. E o segundo ponto do meu eixo será um ponto aqui para baixo, ok? Qualquer ponto para baixo. Então agora ele quer o outline, a linha externa, certo? Eu vou clicar nesse ponto externo da minha forma e agora lá na ponta embaixo, ok? Se eu quisesse clicar em mais pontos, se a minha forma fosse algo como um funil, tivesse alguma variação aqui na seção da estaca, era só ir contornando a linha externa da forma, ok? Como eu não vou clicar em mais nenhum ponto, então ESC. Por fim, agora ele está me pedindo o Position of Axis, né? Of Rotation in Space. Então, é a posição do eixo de rotação no espaço. Eu vou clicar exatamente na extremidade da minha linha 2D sobre o modelo 3D. ESC até sair da ferramenta. Nós não vamos entrar no detalhamento ainda, mas para entender um pouco melhor do que está acontecendo, vamos inserir uma lista de ferros, né? Então a ferramenta é a Legends, que fica ali em cima no Annotations, né? Nessa nova janela, a pasta é a Office, subpasta Engenharia e vamos colocar a tabela de aços sem dobra, tá? Verifica se essa opção aqui está ativa, ok, e é só colocar na tela. Legal, nós acabamos de criar um estribo em espiral. Basicamente, nós geramos as barras necessárias para uma estaca, mas o projeto tem 32. Então, eu posso copiar esses ferros 32 vezes, né? Assim como eu copio um elemento 3D com o copy, ok? Vamos fazer isso. Abra a ferramenta Copy. Eu vou selecionar vários elementos sem a caixa de seleção. Então, botão direito na tela para aparecer o somatório, lembra? Agora eu vou segurar o Shift, né, e clicar uma vez sobre os estribos externos. Vou continuar segurando o Shift ainda e vou clicar sobre as barras principais e agora sobre a espiral. Eu tenho tudo selecionado, então eu vou confirmar com o botão direito na tela novamente. E o software me pede então o From Point, né, a partir de que ponto que eu vou copiar os elementos que eu selecionei. Então eu vou clicar em qualquer ponto na tela, eu miro para cima desse ponto
e entro com a medida de 120 centímetros, que é a distância entre estacas. Enter e ESC. Então essa é uma maneira de considerar todos os ferros nas listas quantitativas, né? Copiando ele várias vezes. Inclusive, nós poderíamos ter utilizado o multicopy para copiar as 32 vezes, que ia facilitar muito a nossa vida. Mas vamos desfazer o copy e eu vou mostrar uma outra maneira, com o layer factor e o component factor. Lembra que eu te pedi para gravar esses nomes, né? Então, clica com o botão direito no espiral, por exemplo, e vamos usar a ferramenta Modify Number of Factors, né? Sendo um pouco repetitivo, essa ferramenta também pode ser encontrada ali em cima, tá? Mas o botão direito facilita muito a nossa vida. Então, abra a ferramenta e o Layer Factor é o fator que você insere quando você não quer modelar tridimensionalmente uma segunda camada ou mesmo um segundo feixe de barras, né? Mas quer considerá-lo nas listas quantitativas, por exemplo. Dessa maneira, quando nós formos detalhar as barras, né, modificando o Layer Factor, e eu puxar um texto dessa barra, ele vai aparecer o número de camadas ou de feixes, né, definido aqui. Por exemplo, 2x40N1 feed 8mm. E a lista quantitativa também vai considerar esse fator, tá? Mas a barra será meramente imaginária, né? Ela não vai aparecer nos detalhamentos nem no modelo 3D, apenas no texto e na lista. Já o component factor tem a mesma ideia, mas pensando que eu não quero desenhar as barras das 32 estacas tridimensionalmente, não quero copiá-las, né? Então, usando o component factor, só a lista quantitativa vai sofrer uma interferência. O texto da barra não vai aparecer o 2x, né? Faz sentido. Então, essa é a diferença entre o layer factor e o component factor. Então, defina o component factor como 32 para as 3 barras, né? O estribo circular, as barras principais e o estribo espiral. E depois podemos finalizar mais uma aula com sucesso. Muito obrigado, como sempre, pela atenção e nos vemos na próxima aula.